chegou um momento muito importante, o da implementação do novo currículo. A gente trabalhou muito duro em 2017, ouvimos alunos, foram mais de 43 mil alunos que disseram qual a escola que eles querem, qual abordagem eles necessitam, que estratégias os professores utilizam que lhes faz aprender melhor. A gente ouviu os professores, não só na pesquisa inicial, onde milhares definiram o que pensavam do currículo, os materiais que precisavam, mas também ao longo do processo. Grupos de trabalho por área do conhecimento foram formadas com técnicos e com profissionais de todas as DREs. Além disso, a gente fez reuniões regionais, deixou o documento à disposição, foram mais de 9 mil contribuições. Isso não basta, porque o currículo ele só se materializa na sala de aula. E é por isso que o convite que a gente faz é para a discussão do seu componente curricular, professor, ser feito a partir das necessidades do projeto político-pedagógico da sua escola, da sua realidade, porque ele se materializa a partir daquilo que a gente entende como direito, da forma como a gente vai garantir esse direito, e isso tudo não se dá sem olhar para a realidade em que a gente vive. Quero te desejar boa sorte, boas discussões, e quero dizer que a Secretaria vai estar ao seu lado para garantir os direitos de aprendizagem de todos os nossos alunos. Muito obrigado e um ótimo ano de 2018 para você. A educação física, enquanto componente curricular, tematiza as práticas corporais. Para falar dessa concepção que dá suporte a esse currículo de educação física, é importante pensar que vários documentos da rede municipal entendem a prática de educação física como linguagem, baseados nos fundamentos dos estudos culturais e pós-estruturalistas, que tem sua grande produção nas universidades paulistas. É preciso pensar e compreender a educação física na perspectiva cultural. Nessa perspectiva, em sua prática pedagógica, o corpo traz as marcas históricas do sujeito e da cultura. Sendo assim, o movimento expressa intencionalidade e comunica e difunde os modos de ser, pensar e agir das pessoas. Nessa perspectiva, o professor deve proporcionar ao aluno, aos diferentes estudantes, a oportunidade de conhecer, ampliar, compreender em profundidade seu próprio repertório cultural e dos outros e perceber o patrimônio cultural construído ao longo do tempo e o que estão construindo agora, seja no âmbito particular desse sujeito, seja no âmbito de universos mais distantes, de modo que esses estudantes possam contribuir para a ampliação da experiência pedagógica e da aprendizagem. Nessa perspectiva, busca-se também contribuir para que os alunos possam questionar a forma com que os saberes foram se consolidando ao longo da história, tendo a possibilidade de identificar os diferentes tipos de discurso que elaboraram, procurando facilitar, incentivar outras maneiras de organizar tais conhecimentos. Em 2016, com a publicação dos direitos de aprendizagem, as crianças, adolescentes, jovens, sujeitos de direitos que devem ser garantidos por todos os educadores, entendem, na linguagem, a educação física escolar como um componente que vai abrir espaço para que essa linguagem possa fazer ressignificações, novas elaborações de representações com conteúdos mais democráticos e que equilibrem as práticas corporais presentes, que possam incluir outras que foram ignoradas e excluídas do currículo da escola. É necessário compreender que, para além do saber fazer e compreender esse fazer, o estudante deve buscar outras formas de atuar no mundo, com ou pela linguagem corporal, que vai além da aula teórica ou das aulas práticas na quadra. É buscar em qualquer espaço uma relação com a linguagem corporal, conhecê-la, vivenciá-la e problematizá-la, além dessas convenções. Nessa perspectiva, espera-se que os estereótipos não sejam utilizados como impeditivo da experiência da cultura corporal na escola. Se faz necessário que o educador
pense, reflita sobre a sua prática e vá além de se trabalhar as principais modalidades esportivas difundidas em nosso país. Essas modalidades, elas podem não ser suficientes para mobilizar o interesse, a participação e a transformação de todos os estudantes nas aulas de educação física. Para se entender um pouquinho dessa linguagem corporal, é necessário pensar que ela não possui significado em si, mas a partir dos seus usos sociais, com seus sistemas de classificações nos espaços em que ocorrem. Portanto, essa formação do gosto, do prazer e do desejo pelas práticas corporais partem do conjunto de significações e significantes atribuídos por aqueles que a experienciam, vivenciam. Alguns signos da linguagem corporal são mais próximos e mais significativos para uns que para outros. E partilhar da experiência pedagógica a partir da história e memória corporal dos grupos sociais presentes na escola pode ser uma escolha feliz para introduzi-los esses alunos no universo de conhecimento da cultura corporal. Temos que considerar que em uma sociedade como a nossa, cujas relações sociais são hierarquizadas, refletindo uma apropriação desigual do patrimônio cultural, a escola acaba não escapando a essa lógica. Daí decorrem as práticas corporais serem distintas de acordo com o espaço social que ocupam. Nesse jogo de interesse em tornar esta ou aquela linguagem mais ou menos legítima, privilegiam-se alguns esportes em detrimento de outros. Hierarquiza-se o esporte em detrimento dos outros temas da cultura corporal e determina-se quem pode praticar, quem tem o privilégio para se aprofundar em determinados temas ou até mesmo quantas vezes determinada prática corporal está no currículo. A educação física na escola, com esse currículo, busca a superação dessa conduta, considerando que o acesso ao patrimônio cultural produzido pela sociedade deve se pautar na equidade. Para superar os processos de desigualdade no ensino da educação física, é importante os estudos das vivências e da investigação e reflexão crítica acerca dos elementos produzidos pela cultura corporal, pois os estudantes, ao produzirem seus conhecimentos, ampliam, criticam e ressignificam, alterando e promovendo transformações no processo cultural. O conhecimento da cultura corporal tem por característica ser estabelecido em rede, pois na realidade social coexistem práticas corporais singulares, ligadas às identidades de origem de diferentes grupos étnicos e culturais. Essa composição cultural pode ser caracterizada pela plasticidade e permeabilidade dos diferentes saberes e manifestações. Então, nesse cotidiano das ações sociais, a criação e recriação dessas práticas corporais são manifestadas de modo particular, sem diluí-las, ao mesmo tempo em que permitem seu entrelaçamento. Nesse entrelaçamento de influências recíprocas, configura-se em sua complexidade uma permanente elaboração e redefinição da cultura corporal. O currículo da cidade de São Paulo, de Educação Física, ele é um documento que foi construído por várias mãos. Teve como representante um professor de cada diretoria de ensino do componente em questão. O currículo ele está estruturado entre objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem. Em uma lógica sequencial, os objetos de conhecimento eles partem do contexto familiar comunitário, em seguida do contexto regional Brasil e no período final do contexto mundo, mídias e autoral. Cada objetivo de aprendizagem tem por finalidade atender os direitos de aprendizagem dos educandos em toda a sua diversidade étnica, cultural, gênero e as diversas culturas, com a intenção de romper com o olhar monocultural e romper com as relações de poder. No ciclo de alfabetização, as crianças chegam na escola com suas primeiras experiências de vida e essas experiências elas são exploradas no sentido de complementar
os seus conhecimentos prévios e, a partir daí, desenvolver um maior repertório sobre o conhecimento que se possui e aquele que será construído. Então, no momento do ciclo de alfabetização, o objeto de conhecimento ele é o contexto familiar comunitário. Então, eles vão explorar todas aquelas experiências prévias, iniciais da sua vida enquanto criança e para depois significá-las e aprofundá-las na escola. Ao chegar no ciclo interdisciplinar, os educandos eles se deparam com uma maior quantidade de professores, mais disciplinas ao final do ciclo interdisciplinar e começam a aprofundar mais os conhecimentos que foram trabalhados no ciclo de alfabetização. Nesse momento, como eles já trabalharam com os conhecimentos do contexto familiar comunitário, o objeto de conhecimento ele passa a ser os conhecimentos do contexto regional, pois eles vão estar aprofundando os conhecimentos que já foram explorados anteriormente. Ao chegar no ciclo autoral, os alunos já possuem um maior grau de abstração sobre as discussões, os temas que estão sendo discutidos e o objeto de conhecimento passa a ser o mundo das mídias, o desenvolvimento desses temas a nível de mundo e a questão da própria autoria, por conta desse aprofundamento das discussões. Os eixos vêm materializar os direitos de aprendizagem do aluno. As práticas que nós professores possibilitamos para eles na escola, nós temos como objetivo, esse currículo tem como objetivo, dele experimentar, vivenciar, analisar, compreender, e construir valores, tornar-se protagonista das ações em sua comunidade. E esses eixos, quais seriam então esses eixos? Nós temos jogo e brincadeira, esporte, dança, luta, ginástica e práticas corporais de aventura. Lembrando que nós temos urbanas e na natureza. Enquanto ao esporte, para elucidar algumas dúvidas quanto à tematização desse eixo, nós consideramos, o currículo ele considera uma classificação a partir da compreensão da lógica interna de cada esporte. Essa classificação se dá através de esportes de marca, esportes de precisão, esporte técnico combinatório, esporte de rede, quadra dividida ou parede de rebote, esporte de campo e taco, esporte de invasão ou territorial e esporte de combate. É importante salientar que por mais que seja pontual no quadro, explícito no material que todos receberão, estudarão, se apropriarão, tenha explícito cada eixo em cada ano, em cada momento da escolarização do aluno, nós entendemos como um marco. Isso não significa que não poderá acontecer em um outro momento, se aparece no primeiro ano, que isso não vai poder acontecer no nono ano. Nós entendemos, enquanto currículo, que isso pode sim acontecer. O desdobramento dessas ações, elas vão se fazer presentes no processo de democratização das práticas corporais, para romper com a cultura hegemônica que por muito tempo se fez presente no currículo de educação física, para construir as atitudes de respeito, solidariedade e que um aluno possa conhecer a prática corporal do outro e explorar os conhecimentos e aprofundá-los, ressignificá-los em conjunto. Compreende-se que há pontos de intersecção entre os eixos temáticos da cultura corporal, que se desdobram em objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento importantes para a formação dos estudantes. Por vezes, os temas podem ser estudados como um leque, organizando-se em paralelo, como as danças, com as suas peculiaridades e mobilizações de novos saberes com diversas possibilidades de ensino e de aprendizagem. Em outros casos, o desenvolvimento ou o aprofundamento
de um objeto de conhecimento pode convergir em outro tema. Por exemplo, pode-se abordar as questões de gênero, saúde e qualidade de vida, tanto nas modalidades esportivas, como em dança, na ginástica, nas lutas, nos jogos ou brincadeiras. Ou tomar a mesma questão sob o ponto de vista da mídia, como no cinema, na TV, nas mídias sociais e das tecnologias digitais. Organizar o conhecimento dessa forma na educação física escolar como uma linguagem, abre-se um espaço que, por meio dessa linguagem, possam haver ressignificações para novas elaborações de representações, com conteúdos mais democráticos que equilibrem as práticas corporais presentes, né, no conteúdo, né, nas práticas, e que possam se incluir outras formas que foram ignoradas ou excluídas do currículo da escola. Nós convidamos a todos, né, para fazer a leitura, o estudo do documento, lembrando que, né, alguns conceitos, algumas explicitações, elas serão claras a partir do momento que a gente se apropriar, né, desse documento. Obrigada.